Olá, bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista. Hoje tenho o prazer de receber aqui o Ivan Abrahamian, médico geriatra, professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP. E ele também é um dos autores de um guideline internacional sobre fragilidade em idoso, acho que o único brasileiro aí nesse consenso, né? Então, acho que ninguém melhor aí para a gente conversar sobre esse conceito do idoso frágil, né? Então, primeiramente, Ivan, obrigado pela disponibilidade e espero que a gente aproveite a discussão aqui. Não, obrigado você, João, aí pelo convite, né, por poder fornecer informações aí de qualidade, né, principalmente, né. Ótimo. Ivan, a primeira coisa que eu queria que você me falasse é tentar definir um pouco para pessoas aqui que talvez não são tanto dessa área médica, o que é esse conceito de fragilidade no idoso? Pois é, a gente chama, né, a síndrome de fragilidade, né, é algo que às vezes é difícil inicialmente entender, porque a gente tem o nome frágil, né, como uma palavra que traduz, né, algo que possa, né, vamos dizer assim, sofrer uma lesão de forma, às vezes, vamos dizer assim, com baixa energia ou vamos dizer assim, com uma pouca manipulação ou com pouco cuidado, a coisa vai ser lesada, né, que seria a palavra frágil, né. Então, isso às vezes confunde um pouquinho com a síndrome de fragilidade mesmo do idoso, que basicamente a gente tem dois conceitos. Talvez o conceito mais aceito é o conceito físico. Então a gente chama de síndrome da fragilidade física, que é um conceito eminentemente, como eu disse, já físico, né? Então traduz uma pessoa que tenha 3 de 5 componentes, né, na sua apresentação, né? Então, quais são esses 5 componentes ou características, né? Então, perda de peso, né? Então, aquela pessoa, por exemplo, no último ano, perdeu aí cerca de 4,5 kg, né, do seu peso de forma não provocada, né? Então, por exemplo, eu fiz uma dieta, né? Então, isso obviamente não entra. Mas a pessoa, durante 12 meses, perdeu 4,5 kg do seu peso, né? A pessoa tem fadiga, cansaço, né? Então, ela tem uma exaustão, né, não explicável, né? Então ela está se sentindo, né, cansada na maior parte dos seus dias. A pessoa tem uma perda de força, né? Então fraqueza, né, mesmo, né, força muscular reduzida. A pessoa está lenta, né? Então você percebe ela mesmo, você mede ou é referido, né, que ela está simplesmente andando de forma devagar, né? Ela está lentificada, né? E o último componente é baixa atividade física, né? Então, eminentemente, a redução da atividade física, que normalmente, no conceito de fragilidade, usualmente é o sedentarismo. Então, a pessoa realmente não tem nenhum tipo de atividade física. Se esse indivíduo, principalmente acima dos 60 anos, tiver 3 desses 5 componentes, durante a nossa avaliação, né, a gente classifica ele como síndrome da fragilidade física. E você Então, considera nesse, só para a gente entender, o conceito de falta de atividade física ou falta de capacidade de fazer atividade? Porque pode ter uma pessoa que é sedentária, mas que se você falar para ele vai fazer, né? não, é a falta mesmo da atividade, né? Então, ela não realiza atividade, né? Então, simplesmente ela não realiza, tá? Então, ou ela tem uma atividade muito reduzida. No caso da fragilidade, o que a gente mais vê na prática clínica é sedentarismo, né? A pessoa, porque se a gente pensar num contexto, né, dos pacientes, a maioria acaba sendo sedentário, né? Porque a grande parte desses pacientes tem perda de peso, fadiga, diminuição de força ou de velocidade. Então, dificilmente você imagina que ele está dentro de um contexto de atividade física. Se ele tiver, é algo muito reduzido, sabe? Então, vou tentar caminhar 2 vezes por semana, 20 minutos, quer dizer, uma atividade física bem pequena, né? Se comparado a um outro paciente que está muito mais robusto, né? Então, está muito mais saudável, se sente bem,
né, anda normalmente, a força preservada, né? Então, isso na prática clínica. Então, 3 desses 5 componentes, eles traduzem, então, a representação da síndrome da fragilidade. Legal. Bom, certamente a gente vê isso no nosso consultório de ortopedia, você certamente vê muito mais, né? Que é aquele idoso que ele fala, olha, eu me sinto bem, tudo isso, mas ele passa o dia, vamos dizer, no sofá e está muito mais preocupado com o remédio da pressão alta, com o remédio da diabetes, com o inchaço no pé, do que com a rotina dele, né? Quer dizer, ele acha que ele foca o tratamento de saúde naquelas condições, né? E aí fala, bom, mas eu tenho uma capacidade de caminhar, por exemplo, e você citou aí a velocidade de caminhada, né? Muita gente associa a velocidade de caminhada como uma questão mais de bem-estar, né? No sentido de que, olha, ninguém vai morrer porque a perna está fraca, né? Vai morrer porque o coração está ruim, porque o estômago está ruim, porque alguma coisa nesse sentido, né? E aí, a gente tem alguns estudos que mostram que quando você pega um idoso com uma doença cardiovascular conhecida, já diagnosticada, mas que ele é capaz de desenvolver uma boa velocidade de caminhada, o risco de morte desse idoso ele seria menor do que aquele idoso que não tem nenhuma doença cardiovascular conhecida, mas que não consegue caminhar de uma forma mais vigorosa, né? Caminha de uma forma muito lenta. Queria que você me explicasse um pouquinho isso. Por que isso? O que acontece com essas pessoas? Na verdade, assim, o que acontece é que o fenótipo frágil, né, ou a síndrome da fragilidade física, ela na verdade, ela traduz uma falência, né, do nosso organismo. As causas são diversas. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca pode culminar numa fragilidade física, né? Então, você imagina, inicialmente, uma pessoa com uma insuficiência cardíaca, ela vai poder ter, vou pegar esse gancho por causa do exemplo que você deu, o inchaço nos pés, né? E muitas vezes a falta de ar. Só que o que acontece? Se essa doença caminha, se ela não vai ser muito bem conduzida, muito bem tratada, ela vai ter, obviamente, um gasto energético muito forte. Então, ela vai consumir muito recurso orgânico, né, nesse organismo. Então, provavelmente, ela vai começar a perder massa muscular, perder peso, começar a ficar fraca. Obviamente, perdendo massa muscular, e o músculo é um grande motor, né? Para quem não sabe, o que está aí nos assistindo, aí, o músculo ele produz muita energia para o organismo como um todo, né? É como se fosse o motor do carro, né? Então, perdendo então o motor do carro, você vai perder o seu rendimento e, obviamente, você vai ter fadiga, né? E se você já vinha com alguma limitação da sua atividade física pela insuficiência cardíaca, por exemplo, pelo inchaço no pé, como você bem disse, pela falta de ar, você estava restringindo um pouco mais, imagina agora que você está mais fraco, você tem menos músculo, você tem menos energia e você está fadigado. Você reduz ainda mais. Então, é o que a gente chama de espiral de fragilidade, né? Então, o indivíduo ele começa a entrar nessa espiral. O início disso, por exemplo, que é muito frequente a gente vê isso no consultório, é perda de apetite. Aí ele começa a perder peso, aí ele perde massa muscular, aí ele perde força, ele começa a ficar fadigado, aí ele começa a ficar lentificado, né? E aí ele fica totalmente sedentário. E isso é uma espiral. Esses sintomas eles vão se agravando, né? Então a perda de força vai sendo cada vez maior, a lentificação cada vez maior. Então a gente vê muitas vezes o paciente, por exemplo, que antes ele saía de casa e ia até a padaria, vamos dizer assim, para comprar alguma coisa no mercado, que é 2 quadras da casa dele. Ele começa a não sair de casa. E de repente ele não sai de um cômodo, né? Então ele começa a reduzir muito o seu espaço vital. Ele vai cada vez ficando menos e menos ativo, né? Então, a gente tem que imaginar como se fosse uma espiral, né? Em que a pessoa ela tem um problema, por exemplo, de saúde. Aqui a gente está dando o exemplo de uma insuficiência cardíaca, mas pode ser um diabetes descompensado, pode ser uma atividade inflamatória de um câncer que não está compensado, pode ser uma doença reumatológica, né? E aqui eu até vou dar um exemplo frequente na área da ortopedia, né? Então, por exemplo, um paciente ele sofre uma queda, né? E está nas nossas ruas aí cheia de buracos e barreiras, e ele cai e quebra um fêmur.
né? E aí você lá, o doutor João vai lá e opera esse fêmur rápido. Então, 48 horas o paciente está operado, no terceiro dia ele está sendo mobilizado, por exemplo. Mas o que aconteceu? Ele ficou pelo menos 2 dias já completamente parado numa cama. Ele começa a ter uma perda de massa muscular muito rápida. E aí ele começa a ter dor. E aí ele começa a usar, por exemplo, um derivado de morfina, opioide. E que é super anoréxico. E a dor também já é anorexia, já tira teu apetite. E aí você come menos, aí você perde mais peso. Teu apetite fica muito reduzido. Aí o paciente fica desanimado, fala, nossa, eu operei meu fêmur, agora eu vou começar a andar devagar, vai ser difícil, eu tenho dor, eu estou tomando 5 remédios diferentes, não tomava quase nada. Aí ele já começa a ficar chateado, começa a não ser tão colaborativo com a fisioterapia, ele começa a se mexer menos, continua perdendo peso, começa a ficar mais fraco, começa a ficar cansado, e assim vai. Quer dizer, aquele acidente que culminou numa fratura de fêmur, que ele foi super bem operado, que estava no melhor hospital, mas ele teve todo esse impacto, né? E ele desenvolveu, então, uma síndrome de fragilidade física. E se a gente não fizer nada, não atuar sobre isso, esse é um espiral que, obviamente, vai culminar na perda desse paciente no curto prazo, né? Curto prazo, os trabalhos de prognóstico hoje mostram que a redução de sobrevida desse paciente é cerca de 2 anos. Tem cânceres que matam menos hoje em dia, né? Se a gente pegar alguns cânceres, mama, por exemplo, muito bem tratado, a sobrevida é mais de 2 anos. Próstata, idem, né? Então, um câncer de próstata em um paciente de 80 e tantos anos bem tratado, ele tem no mínimo 1 ano e meio de sobrevida. Quer dizer, a fragilidade mata quase do que um câncer metastático de próstata super bem tratado. Quer dizer, e super agressivo numa idade pior possível. Então, é uma síndrome que realmente acaba culminando e se demora muitas vezes para identificar que o paciente está indo nesse espiral. Ótimo. E acho que aí a ideia, até aproveitando o que você falou do câncer, é até um pouco a mesma ideia, né? A gente falar, deram 6 meses de vida para o paciente, de repente ele está aí com 3, 4 anos, 5 anos e está bem, né? Claro, a gente sabe que não está curado, mas é uma coisa que ele conseguiu. E a fragilidade é a mesma coisa, quer dizer, ele encurta a vida, ele traz uma série de consequências, não significa que você vai perder essa pessoa, quer dizer, você tem como tratar, tem como reverter, e talvez não, todo mundo vai morrer, mas talvez jogar isso mais para frente, prolongar com qualidade essa vida, né? Com certeza. A síndrome de fragilidade hoje, aonde eu mais falo muitas vezes e aulas e interesses são não geriatras e especialmente grupos de grande intervenção, né? O que eu chamo grande intervenção? Oncologistas, né? Químio, radioterapia, cirurgia oncológica, uma baita intervenção, cirurgiões, então ortopedistas, cirurgiões vasculares, gastrocirurgiões, cirurgiões cardíacos, né? São grupos que estão muito interessados no conceito de fragilidade. Por quê, né? Por 2 razões. Primeiro, como divisor terapêutico, né? Então, por exemplo, às vezes eu sou abordado por ortopedistas falando assim, nossa, mas olha, eu vi teu paciente, fiquei impressionado, né? E eu queria a tua opinião, pensando em como ele está. Eu estou vendo uma coisa, mas eu não tenho certeza do impacto disso. Ou seja, o ortopedista está vendo um paciente frágil, ele não sabe definir o que está acontecendo, mas ele olha e fala assim, nossa, será que essa cirurgia que eu estou elegendo esse paciente a fazer, será que é a melhor opção para ele? Né? Porque isso dá certo no paciente joia, com a mesma idade, mas ele, do jeito que ele está, então a fragilidade ela serve às vezes como um divisor de águas. Por exemplo, eu acho que é melhor eu fazer um tratamento minimamente invasivo ou mais conservador nesse momento, porque esse paciente não vai ter uma recuperação ideal. Então, muitas vezes eu vou escolher um determinado tratamento. E em outros momentos, por exemplo, a síndrome de fragilidade ela vai servir como um norteador mesmo da conduta, sim ou não. Não, eu acho que eu não posso fazer esse tipo de procedimento, porque esse paciente ele não vai ter o benefício que eu estou esperando. Pelo contrário, vai ser um malefício. Não é nenhuma questão de escolher o melhor, é fazer ou não fazer.
né, para esse paciente. Então, isso é uma questão, é um conceito que está se usando muito por outras disciplinas fora da geriatria, porque antigamente, o que a gente fazia, né? Qual é a sobrevida do paciente? Esquece isso, porque os cálculos de sobrevida já não conseguem ver a nossa população. Elas não conseguem olhar acima de 85 anos. E tem gente que com 100 anos indo para a mesa cirúrgica, né? Eu tive um paciente com câncer de bexiga que foi operado com mais de 90 anos e sobreviveu 6 anos pós-câncer de bexiga. E uma das discussões que eu tive com o urologista foi qual tipo de cirurgia que a gente pode fazer aqui para dar qualidade de vida. O paciente é lúcido, super ativo, caminha e trabalha com 90 e poucos anos. Então, vamos fazer o seguinte, não dá para a gente fazer uma retirada total de bexiga dele, com uma ligação, etc. Uma cirurgia super pesada, longa, com muito impacto. Vamos fazer o mínimo, vamos tirar volume tumoral, vamos fazer um tratamento local. O paciente viveu 6 anos, super Ótimo, bem, ótimo. né? Como ortopedista até falaria muito disso também, né? Quer dizer, a gente vê muitos pacientes que no fundo estão num quadro como esse, que chegam ao ortopedista com aquela queixa de dor, né? Então, você começa a ver que são dores inespecíficas e começa a ver que tem todo um problema associado, que no fundo é, assim, a síndrome de fragilidade. E aí, muitas vezes, ele tem um cardiologista, aí tem um reumatologista que cuida do inchaço, tem, enfim, um nutricionista, tem tudo, mas muitas vezes falta alguém que olha esse total, né? E acho que aí esse é o paciente que mais do que qualquer outro precisa de fato de um geriatra, né? Que é quem vai organizar e definir prioridades e tratamentos e às vezes vem as interações entre os diferentes tratamentos, né? Uma coisa que é importante e muitas pessoas, até profissionais, até colegas nossos, né, perguntam, né? Mas qual é a máxima atuação de um geriatra, né? Eu sempre falo assim, olha, se você tem um problema em determinado órgão, o especialista daquele órgão é o melhor médico para você. Então, se você quer saber uma doença específica do teu coração, o cardiologista é o expert ali. Mas se você tem uma doença no coração que comprometeu o seu organismo como um todo e você tem mais de 60 anos, provavelmente você vai desenvolver uma síndrome geriátrica. Aí o melhor é o geriatra. Ele vai olhar essa orquestra inteira, ele vai tentar organizar a música, entendeu? Então, isso é uma coisa importante, porque não adianta só mexer na flauta, né? Você mexe na flauta, mas a música ainda está completamente desorganizada, não é um soneto, né? Então, você tem que colocar todos os instrumentos tocando juntos. Então, o que eu costumo falar é que a grande atuação do geriatra é a síndrome geriátrica. Por exemplo, o paciente caiu hoje, depois de uma semana ele caiu de novo. Qual é o médico para ele? O ortopedista, o reumatologista ou o geriatra? A gente tem cerca de 36 causas mais comuns de quedas, né? Dessas 36 causas, poucas são ortopédicas e poucas são reumatológicas. Então, a gente tem N causas. E muitas vezes ele cai porque simplesmente ele está com uma síndrome demencial inicial, por exemplo. Então, é uma coisa que não tem a ver com a queda. Então, quedas, por exemplo, quedas em idosos, é uma síndrome geriátrica, né? Um idoso que está perdendo simplesmente memória, não necessariamente ele tem uma doença neurológica, por exemplo, né? Então, ele pode ter uma síndrome de fragilidade. Esse exemplo que eu dei, por exemplo, do paciente com mais de 90 anos se exercitando, uma das queixas desse paciente era esquecimento. E ele entrou aqui e falou assim, me falaram que eu tenho Alzheimer. Ele estava tomando realmente remédio para Alzheimer, mas chamou atenção na ressonância, ele não tinha nenhum exame complementar com evidência da doença de Alzheimer. E a história é estranha, porque tudo deteriorou junto, né? Eu falei assim, não, pode ser, mas vamos ver esse contexto como um todo. Vamos tentar acertar os ponteiros. Então, a gente tirou vários remédios, começou a atividade física, reforço muscular, compensou as doenças, tinham 3 doenças descompensadas. Hoje o homem não tem demência nenhuma, não usa nenhum remédio, e a memória dele está ótima. Simplesmente a memória estava falindo por uma condição frágil, né? Ele estava com uma síndrome de fragilidade e isso acontece uma deterioração em vários sistemas, principalmente no sistema nervoso, no muscular, no endócrino e no imunológico. Então, normalmente a pessoa começa a ficar suscetível a infecções, começa a bagunçar toda a parte hormonal, perde massa muscular e, obviamente, o sistema nervoso
acaba enfraquecendo. No caso do idoso, memória é um dos sintomas mais frequentes que tem, né, em termos de perda de memória recente. Né? Legal. Bom, se a gente for juntar aí todo esse quadro, né, quer dizer, a gente fala que a fragilidade, então, é uma condição que é muito variável, né? Quer dizer, não é uma doença que você fala, esses são os sintomas principais. Cada pessoa vai ter um pode cair mais, o outro pode ter mais fadiga, o outro pode ter dificuldade para comer, né? O outro pode estar perdendo peso. E talvez a primeira abordagem a ser feita é entender um pouco essa saúde geral do idoso, o que está causando, qual é o problema de fato daquele idoso e o que está causando isso, né? Um dos pontos principais nessa avaliação inicial é a questão de medicamentos, porque diria que 9 em cada 10 desses idosos chegam com uma sacolinha de remédios, né? Ele tem o remédio do cardiologista, o remédio do neuro, tem o remédio do ortopedista, tem o remédio do pronto-socorro ou da vizinha, né? Como que você conduz, qual que é a importância de fato dessa questão de polifarmácia e como que o ajuste disso por si só ele já pode ajudar na recuperação de um idoso frágil? Isso é extremamente importante. A polifarmácia a gente considera uma síndrome geriátrica pelo fato de ela, independentemente de doenças ou condições, ela aumenta a nossa mortalidade. Então, a gente morre mais pelo número de remédios que a gente toma. E, normalmente, o conceito de polifarmácia são 5 ou mais medicamentos de uso regular. Medicamentos de prescrição, que a gente fala, ou seja, normalmente remédios de uso controlado, teoricamente, né? Ou seja, controle medicamentoso pelo profissional de saúde. Né? Então, o que acontece é que esses vários remédios eles vão ter interações, tanto no organismo, quanto entre eles e com doenças específicas. Então, às vezes você toma, por exemplo, você está tomando um determinado remédio, por exemplo, eu vou usar um ginkgo biloba para meus vasos, minhas veias, e você tem simplesmente uma gastrite erosiva, você vai acabar sangrando mais. Então, é um exemplo de um remédio teoricamente inocente interagindo com uma doença. Às vezes você está, por exemplo, você tem uma pressão alta, você toma um antihipertensivo e de repente em algum momento você fica deprimido e vai precisar de um antidepressivo. O antidepressivo, por si só, vai reduzir sua pressão arterial quando você ficar de pé. Só que você já usa um antihipertensivo, que coincidentemente vai interagir com o antidepressivo e que o antidepressivo potencializa aquele antihipertensivo. Então, a tua pressão vai cair ainda mais. E aí vem o verão brasileiro, de repente você vai lá na piscina, fica lá no sol, vai levantar para entrar na piscina, bum, estatela no chão com uma queda de pressão. Então, são exemplos da interação, né, para o público aqui entender quando a gente fala interação de remédio com doença e de remédio com remédio, né? Então, essas são as maiores causas do malefício, né, de você usar muitos remédios. Então, o que a gente costuma, de novo, falar é que o geriatra ele tem o seu treinamento para identificar essas interações e saber manejar múltiplas medicações. Ele não é um especialista, um ultra especialista naquele exato remédio, como um grande especialista que está acostumado a prescrever milhões daquelas unidades daquele determinado remédio, mas o geriatra está acostumado a ver milhares daquelas prescrições em que aquele remédio está em vários contextos diferentes, então a gente está acostumado a ver as várias interações com N outros remédios e como a gente consegue lidar com essas prescrições, principalmente no conceito de desprescrição, que é você conseguir ter a arte de limpar remédio, né? Tirar remédios sem malefício de alguém, né? Porque tirar remédio por si, todo mundo quer tirar, né? Ninguém quer tomar remédio, pelo menos a maioria da população, e tirar remédio é muito simples, né? Você simplesmente não toma o remédio. Só que aí, se você faz isso, você vai ter prejuízos, né? Você vai descompensar uma doença, você vai se desproteger de outra coisa. Então, eu digo que tem toda uma ciência por trás, existem protocolos de desprescrição para condições específicas, né? Então, e dentro disso, é uma ciência muito individual, em que cada profissional, se a gente juntar 10 geriatras, 10 estratégias diferentes para retiradas
de remédios dos pacientes, né, em determinadas condições. Mas é muito importante a gente ter esse conceito que usar muitos remédios sempre é um alerta para a gente sempre ponderar se realmente eu preciso de tantos remédios assim. E esse é um motivo muito frequente de consulta aqui no meu consultório. As pessoas chegam com lista, João, como você falou, sacolinhas de remédio, né, com vários remédios e falam assim, olha, eu estou super bem, eu não tenho queixa nenhuma. Minha única razão de ter vindo te procurar, porque me recomendaram você para rever isso daqui, ó, eu tomo essa sacola de remédios, são 12 comprimidos por dia que eu tomo aqui, eu estou muito bem, então eu fico inseguro quanto eu preciso tomar, ou se realmente esses comprimidos estão se conversando, né, as pessoas falam, né, de forma adequada, né? Então, isso é um grande motivador de consulta. Ótimo. O segundo ponto, muito relacionado a esses idosos frágeis, o aspecto nutricional, né? Você não falou, quer dizer, muitos desses idosos começam a perder apetite por uma série de motivos e simplesmente não são capazes de suprir a sua demanda, né? E muitas vezes essa falta de demanda nutricional acaba levando à perda de massa muscular, além da falta de atividade, a outras condições de saúde, até o bem-estar daquele idoso, né? E aí não adianta muitas vezes você virar para ele e falar, olha, come mais, você precisa ter outras estratégias, né? Quando que você de fato se preocupa com esse aspecto nutricional e qual que é a sua abordagem? Quer dizer, bom, todos eles precisam ir para nutricionistas, você tem alguns ajustes mais iniciais que podem ser feitos, como é que funciona isso? Muito bom. Normalmente é muito comum a gente ver a perda de apetite, que a gente chama de anorexia, né, do envelhecimento na população idosa. Isso gira em torno aí de 10 a 20%, né, dentro de um consultório, né, de pessoas acima de 60 anos. Então, se a gente ponderar, são 1 a 2 a cada 10 pacientes, né, vão ter essa queixa adiformativa, né. O primeiro passo é a gente tentar entender a origem, né. Obviamente, isso está sendo causado por algo, né? Mas, por definição, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção logo no início para responder o que você me perguntou se você já está tendo impacto dessa perda de apetite. Então, uma coisa é você ter perda de apetite, outra coisa é você ter perda de apetite com perda ponderal, né? Então, isso é um alerta muito forte que vai desencadear, vamos dizer assim, uma conduta muito mais rápida, muito mais ativa, né? Perder peso na terceira idade acaba sendo muitas vezes muito rápido e a recuperação muito, muito lenta. Então, quando alguém acima de 60 anos perde peso, é muito duro depois a gente recuperar aquele peso, principalmente se a perda de massa muscular ela ocorreu de forma significativa. Então, é muito, muito difícil. Então, alertas, né? Então, por exemplo, se uma pessoa me refere que no último ano ela perdeu, por exemplo, 10% do seu peso, né? Ou com 6 meses que seja, né? Metade desse prazo, 5%, né? Proporcional, né? 5% do seu peso, são sinais de alerta. A gente não tem um conceito tão bem estabelecido de desnutrição, por exemplo, em geriatria, mas uma das referências é essa perda. Então, 5% em 6 meses, 10% em 12 meses que seja, depende do intervalo, né? A gente tem essas duas opções, porque depende do paciente, ele vai te contar uma história de 6 meses ou 1 ano para cá, né? Mais ou menos. Então, se você tem essas 5, 10% de perda de peso, de referência, né? Meu peso normal é 70 quilos e eu estou vindo aqui com 63 quilos e não fiz dieta nenhuma. Eu estou perdendo apetite progressivamente, eu estou perdendo peso progressivamente. Então, esse é um cenário de maior alerta. Se você tem um paciente com desnutrição, né, então, dentro desse conceito, né, de 5% de perda de peso, de referência em 6 meses ou 10% em 1 ano, eminentemente esse paciente deveria ter um suporte nutricional formal. Então, deveria ter um profissional de nutrição cuidando em paralelo desse paciente, né? Porque é muito complexo para um profissional médico, mesmo um nutrólogo, ver toda a rotina alimentar desse paciente. Então, normalmente, o nutricionista ele tem muito mais o treinamento formal para mexer na rotina alimentar desse paciente, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa, até você conseguir
mexer nessa rotina, imagina, comer é um hábito, né? Então, para você mexer nessa rotina, que às vezes tem um ano já de curso, ela é complexa e você não vai ficar olhando o paciente perdendo peso, né? Então, é muito frequente as suplementações, né? Daí o nome, né? Suplementação, e que se a gente for na farmácia, a gente tem aquelas gôndolas com um monte de latas e sacos plásticos com proteínas, calorias, e todo mundo aqui que está nos assistindo tem alguma referência disso, já viu esses produtos na farmácia, né? Então, esses produtos são muito importantes para rapidamente fornecer a caloria e a proteína, principalmente, que o paciente precisa, né? O último produto que a gente acaba entrando rapidamente é derivados de gordura, né? Mas a primeira coisa é caloria e proteína de forma rápida, né? Em paralelo, muitas vezes, com a atuação do nutricionista, né? Então, isso é a nossa realidade. Quando o paciente tem só perda de apetite, mas não perda de peso, é um cenário muito mais favorável, né? Porque a gente está numa eminência de perda ponderal, então muitas vezes esse paciente não precisa de suplementação, muitas vezes basta cuidar da causa básica da perda de apetite, ou muitas vezes, dependendo do que o paciente julga, tem pacientes que têm uma ligação muito forte entre a questão da comida, da alimentação e a questão social, né? Então, é muito importante ele estar comendo, né? Por exemplo, com a família, com os amigos, com os entes queridos ali, e ele fica muito, muito frustrado, não tem um apetite de estar na mesa comendo junto. Então, muitas vezes a gente usa algum estimulante de apetite como sendo uma ponte entre eu tratar definitivamente o que está causando a perda de apetite e resolver essa questão, né? Então, nessa trajetória, muitas vezes eu vou usar um curso de um estimulante de apetite, por exemplo, para melhorar, né? Eu estou tratando um sintoma, teoricamente, eu não estou tratando definitivamente o problema, mas pelo menos ele vai ter rapidamente uma qualidade de vida melhor, ele vai ficar mais estimulado, ele fala, não, eu já estou conseguindo comer melhor, né? E ele vai ficar mais seguro que, óbvio, ele está percebendo que ele não está comendo, né? E ele vai ficar com muito medo de perder peso, ou muito triste por não estar se alimentando bem. Então, às vezes, o estimulante de apetite é algo que é relativamente seguro quando bem prescrito e consegue dar um conforto para o paciente nesta trajetória, até eu conseguir eliminar o problema. Então, a grande mensagem é, se eu estou perdendo apetite, eu tenho que ver o que está acontecendo. Há alguma razão para isso. E a segunda mensagem importante, a perda de apetite é o início de grandes problemas, como síndrome de fragilidade, a sarcopenia, que é a perda de massa e função muscular. Então, se a gente não faz nada, como você já disse aí nos comentários, você vai ter perda de apetite seguida por perda de peso. A perda de peso vai levar à perda de massa muscular e vai começar a levar a outros problemas, como fadiga, perda de força, que vão caracterizar grandes síndromes geriátricas, como fragilidade física, sarcopenia, vão, obviamente, aumentar meu risco para quedas, porque eu vou estar perdendo músculo, e assim vai. Então, às vezes, o problema começa pequeno, né, que a gente brinca, né, como a perda de apetite, mal identificado, mal conduzido, né, e a coisa toma uma proporção depois gigantesca. Ótimo, ótimo, legal. Até se for fazer uma ponte com a medicina esportiva, aqui, a gente, como médico de esporte, a gente tem muitas vezes o problema contrário de vocês em relação a essa questão da suplementação, né? A maior parte dos suplementos, vamos dizer, estão associados, você vai ver na foto do suplemento, tá aquele homem musculoso, levantando peso, não sei o quê. Com certeza. Mas, assim, a gente tem muitos atletas olímpicos que conseguem manter a sua alimentação sem o suplemento alimentar, apesar do nível até de altíssimo rendimento, né? E muitas vezes no esporte que acontece o contrário, quer dizer, dificilmente você vai ver muitas pessoas que talvez não precisassem disso, querendo estar fazendo uso do suplemento, achando que vai ficar mais forte por isso. E por outro lado, no público idoso é muito comum o preconceito com o suplemento alimentar, justamente por isso, porque fala, pô, não quero ser musculoso, já não estou mais, isso não é para mim, sou atleta, né? Mas talvez o suplemento alimentar seja muito mais importante para o idoso nessas condições, claro que uma avaliação do nutricionista indicando, do que para um atleta, para uma pessoa que está fisicamente bem, né? Com certeza. Isso é um estigma mais ou menos igual à musculação, né? Que muitas vezes eu
Eu ouço muito isso, né? Eu não quero ficar musculoso. Não, não é ficar musculoso. É manter a sua musculatura, porque conforme a gente envelhece, a gente tem questões que a gente vai querer muito preservar. Pegar alguma coisa no armário, eu preciso ter o funcionamento do meu braço, eu preciso ter minha perna funcionando para andar, para subir uma escada, né? Então, é uma questão funcional antes de tudo, né? E a questão do suplemento, idem, né? O suplemento ele vai ser a ponte para não perder peso, para não desencadear um problema que vai ser um problemão depois. Na minha prática clínica aqui, fazer o idoso recuperar o seu peso depois de uma perda como essas que a gente está conversando aqui, é muito difícil, né? Se você pegar uma pessoa de 40 anos e falar assim, você perdeu peso? Perdi uns 2, 3 quilos. Tá ótimo, olha, como que você gostar aí no final de semana? Na semana seguinte a pessoa recuperou os 2, 3 quilos, facilmente. Tenta fazer isso com 80 anos, você não consegue. Acredite em mim, você pode comer uma lata de leite condensado todo dia, não consegue. O metabolismo altera de uma forma que ele não absorve bem, ele não processa bem esse tipo de alimento, por mais energético que ele seja, e ele não tem essa mesma condição, né? Então é muito mais difícil. Ótimo. Bom, falamos aí da parte de alimentação, falamos da parte de polimedicação. Um terceiro ponto, a sarcopenia, né? Que a gente já falou por cima. Eu queria só que você me falasse um pouco o que é a sarcopenia, se de fato, qual a relação disso com a fragilidade, ou seja, todo idoso frágil é sarcopênico, e como caracterizar isso daí. Né? Perfeito. Nem todo idoso frágil necessariamente é sarcopênico, virtualmente, mas na prática todos vão passar pelo processo de sarcopenia em algum grau. Então, se a fragilidade for evoluindo, todos vão ficar sarcopênicos 100%, porque essa perda de peso ela vai acontecer, vai acometer os músculos, vai perder os músculos, vão ficar, obviamente, fracos, né? E a sarcopenia vai estar instalada ali. Mas a sarcopenia é um conceito de uma perda de massa muscular que todos nós, quando nós envelhecemos, a gente perde massa muscular, óbvio, né? Então, a gente vai perder nosso compartimento muscular, né? Então, a cada ano que passa, a gente perde ali em torno de 1% da nossa massa muscular. Então, progressivamente, a gente vai perdendo mais e mais quando a gente envelhece. A grande questão é que quando nós envelhecemos, apesar dessa perda de massa muscular, a gente tem que ter a nossa funcionalidade preservada, né? Então, a nossa força, a nossa massa muscular, ela vai ficar no nível que eu consigo ter minha rotina de vida normal. O que acontece é que com a sarcopenia, essa perda de massa muscular vai ser muito mais acelerada, eu vou perder força muscular, né? E isso vai ter um comprometimento funcional, então vai ter uma consequência, né? E as consequências não só de perda funcional vão ser maiores, né? Então, a gente vai ter aumento de morte, de quedas, de hospitalização, de perda de qualidade de vida, a gente vai ter outros comemorativos. Então, a sarcopenia hoje, ela se traduz por uma perda de massa muscular com uma perda de força muscular. Eu tenho que ter esses dois componentes presentes para a sarcopenia ser diagnosticada. Tá, mas vamos dizer, qualquer idoso perde massa muscular e força muscular, quer dizer... Sim. Então, esse que eu queria entender um pouquinho, qual que é esse limite de falar, não, ele de fato está com uma sarcopenia ou isso é um processo natural do envelhecimento dele? Não, a gente tem limites bem estabelecidos. Então, por exemplo, para um paciente idoso, vamos dizer assim, que ele chegue aqui e fala assim, eu estou me sentindo fraco, ou eu caí. São queixas que levam, né, o geriatra a pensar em sarcopenia, né, ele pode ter. Então, duas atitudes básicas. Né? Primeiro, a gente vai ver no consultório mesmo, a gente mede a força de preensão palmar. Então, eu vou rastrear esse paciente vendo se ele tem uma perda de força muscular. Eu sei quais níveis seriam normais para homens e mulheres idosos, por exemplo. Então, eu vejo que esse paciente está abaixo. Então, ele tem o que a gente chama de dinapenia. Então, ele tem uma perda de força muscular. O próximo passo é eu ver a massa muscular. Então, eu vou fazer, por exemplo, desde exames mais simples, por exemplo, como uma densitometria corporal, né? Um exame que vai ver o compartimento muscular, que vai me dar um índice de massa muscular, e que eu sei o que é normal, o que está baixo, né, para aquele paciente idoso, né, isso é baixo ou isso está dentro do envelhecimento normal, e aí eu sei que eu tenho, então, uma baixa massa muscular. Até exames mais sofisticados, por exemplo, eu posso fazer uma ressonância do quadríceps do paciente, né, então, vendo
a estimativa de perda de massa muscular abaixo do que o esperado para aquela idade, entendeu? Ótimo. Um conceito, quer dizer, aí acho que nós estamos num problema até parecidos aí na parte de esporte, na parte de geriatria, que é o sonho daquela pílula mágica que vai fazer você conseguir ficar mais novo, forte. Temos muitos disso daí em internet, coisas, pô, parece que você vai tomar um negócio que vai ficar. Você sabe do que eu estou falando aí, né? Quer dizer, basicamente a questão dos esteroides anabolizantes e que tem sido cada vez mais indicado para população idosa. Existem indicações muito pontuais, mas que isso está sendo indicado de uma forma abusiva e às vezes por pessoas que não têm essa... até mais talvez até pelo médico do esporte que está com um idoso que é frágil e fala, pô, vou te dar uma coisinha que vai melhorar, do que pelo geriatra que de fato entende aquele problema do paciente. Exato. Então, só quero que você me falasse brevemente sobre esteroides anabolizantes no idoso frágil. Não, é interessante. O que você falou realmente é a síntese, né? Às vezes a gente quebra tanto a cabeça tentando consertar um problema, e o paciente vai num outro profissional e fala assim, não, isso não tem a solução mágica e tal. E dá normalmente uma oxandrolona ou algum outro esteroide e a pessoa vai se sentir obviamente bem, porque é um remédio que universalmente vai causar O problema dele é que funciona, né? um benefício, mas vai ter um preço por trás, às vezes, muito, muito pesado de coisa, que obviamente esse profissional vai passar desapercebido e os profissionais médicos depois vão pegar esse problema mais para frente, né? Então, os anabolizantes, eles vêm sendo estudados, né, em sarcopenia, óbvio, né, por razões óbvias, ele vai melhorar o metabolismo muscular, a gente quer uma recuperação muscular. Muitas vezes eu confesso que eu tenho alguns protocolos que eu uso dentro do meu consultório, como eu lido com pesquisa em sarcopenia, né, eu faço parte do consenso mundial de sarcopenia chamado GLIS, né, o único consenso mundial mesmo de sarcopenia chamado GLIS, e nós utilizamos alguns protocolos, né, por exemplo, eu tive uma paciente que teve uma artrodese de tornozelo, né, por uma osteomielite, então ela teve que fazer uma fusão total da articulação, traduzindo para o nosso público, né? E ela começou a, obviamente, andar com mais dificuldade, perdeu muita massa muscular, principalmente na perna afetada, e em determinado momento, tanto o ortopedista quanto o anestesista da dor me ligam falando assim, a gente não consegue ter um rendimento, né, na fisioterapia. A gente está fazendo físio, mas ela não consegue ganhar massa muscular e a gente vê que ela atingiu um limite, né? Então, por exemplo, a gente fez um protocolo específico, né, baseado em alguns estudos clínicos, né, com o uso de esteroides por um curto prazo de tempo, né? Ela ganhou rapidamente a massa muscular e hoje ela não usa mais e ela recuperou, né, aquela musculatura, a funcionalidade do músculo, que é um caso de extremo sucesso, mas um exemplo de uma indicação muito precisa, né? Então, a gente tentou todas as possibilidades, a gente esgotou as possibilidades, ela entrou em protocolos bem estabelecidos, né, de pesquisas clínicas, né, em curso, então a gente utilizou um protocolo próprio. Então, normalmente, em linhas gerais, o uso de esteroides é quando a gente tem o diagnóstico de uma deficiência hormonal específica. Por exemplo, nos homens, eu tenho, por exemplo, um hipogonadismo. Então, eu tenho um homem, por exemplo, com perda de massa muscular, em que eu vejo que ele tem, por exemplo, uma definição de falta de testosterona em termos reais, laboratoriais. Ele não tem testosterona, ele é reduzida, então ele tem um diagnóstico chamado hipogonadismo. Ele não tem o funcionamento do eixo hormonal da testosterona normal. E, óbvio, se eu não fizer a reposição hormonal que ele precisa, ele nunca vai recuperar músculo. Eu posso dar a proteína que for, eu posso fazer a atividade resistiva que for, ele nunca vai conseguir ter a sua recuperação. Então, isso é uma realidade muito bem estabelecida em homens, não é uma realidade bem estabelecida em mulheres, infelizmente, em que a gente não tem conhecimento suficiente para estabelecer o quanto uma reposição hormonal, por exemplo, com esteroides normalmente masculinos, a testosterona para a mulher, o quanto isso seria benéfico, a gente não tem, né, estudos da mesma proporção com relação aos homens, mas, em linhas gerais, quando eu tenho sarcopenia, os hormônios esteroides eles são utilizados quando tem um diagnóstico de uma deficiência hormonal específica, levando à perda da massa e da função muscular.
Ótimo, acho que tem o seu papel, mas é um papel limitado e mais do que isso, acho que não existe uma dose segura, né? Existe uma dose que Né? pode ter um custo-benefício positivo em algumas condições pontuais. Agora, aquela ideia de, né, a pequena dose não vai ter problema, não necessariamente é verdade, né? Não, A com última certeza. E a coisinha, prescrição tem que tá, ser feita por alguém que tenha muita prática e experiência, né, idealmente. Né? ótimo. E o último ponto só para a gente falar daqui para encerrar, seria a questão da saúde mental, né? Quer dizer, o idoso frágil, ele percebe essa fragilidade, ele começa a perder sua rotina, então ele não consegue trabalhar, ele piora a qualidade de sono, ele muitas vezes começa a ter problemas financeiros por conta dessas limitações e até do custo dos tratamentos de saúde. Ele começa, às vezes, a passar mais tempo em clínicas, em hospitais, do que em casa, né? E muitas vezes problemas de saúde mental podem dificultar a aderência aos tratamentos e a uma rotina mais saudável, né? Como que você avalia isso e como é que você aborda isso no paciente frágil, idoso frágil? Pois é, isso foi até o meu. Você mencionou da minha livre docência lá na Universidade de São Paulo. Quando eu fiz a minha livre docência lá pela geriatria na USP, foi exatamente depressão e fragilidade o tema, né? E durante anos e anos eu venho perseguindo esse tipo de relação, porque a gente sabe que, infelizmente, a depressão ela é uma condição inflamatória na terceira idade, então precocemente ela vai afetar os músculos e se a gente não prestar atenção, rapidamente o idoso deprimido fragiliza, né? Então ele vai acabar tendo uma fragilização. A gente já tem algumas pesquisas minhas mesmo, inclusive, dentro e fora do país, mostrando que a gente rapidamente tem perda de músculo, né? E um processo mais acelerado de fragilidade quando tem depressão, né? Então, se a gente pensar hoje em linhas gerais, eu já tenho alguma evidência suficientemente forte para eu olhar um paciente idoso deprimido e falar que, dentre as linhas de tratamento, por exemplo, o uso de um determinado medicamento, um antidepressivo, que seja a psicoterapia, existe a atividade física obrigatoriamente como um tratamento para esse paciente. Eu concordo que inicialmente você falou uma coisa que me chamou a atenção, que aquele paciente está muito desanimado, então como que você vai fazer aquela pessoa, né, fazer uma atividade física? Ainda mais se ela, de linha de base, ela é sedentária. Mas na minha prática clínica isso é bem possível, né? Então logo no início, primeira resposta inicial ao tratamento, a gente já precocemente implementar, como a gente já falou num outro momento em que a gente falou de atividade física, né? A gente já mencionou que muitas vezes a gente tem que usar estratégias minimalistas, então poucas vezes na semana, baixa carga, baixa frequência, então eu começo com atividades de 20 minutos, 2 vezes, 3 vezes por semana, para a pessoa ir condicionando, vendo que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, que ela consegue fazer. Então, por exemplo, um exemplo, né? Às vezes a gente faz ciclômetro, né? Então eu coloco, por exemplo, o ciclador, eu boto na frente do paciente e o paciente começa a pedalar, sentado na cadeira conversando comigo. Ele vai começar a pedalar e aí eu vejo que ele está lá engrenado, minimamente falando comigo, né? Dentro do seu quadro, né? Que não é ideal, ele está chateado, ele está deprimido. E aí, de repente, quando eu vou ver, eu falo assim, olha, vai levantando esse peso dessa forma aqui para mim. E eu vejo que ele continua conversando comigo e fazendo. Quando você vai ver, aquilo virou uma rotina normal e aquele paciente tá fazendo isso de forma rotineira. Bom, é saber avaliar isso e saber que isso pode estar presente e precisa, e se for negligenciado, isso pode atrapalhar o tratamento, né? Com certeza, com certeza. Legal. Ivan, eu acho que era um pouco essa discussão que eu queria ter com você. Trouxe uma visão, acho que mais ampla, da fragilidade no idoso. Obviamente, a gente precisa abordar, talvez, um pouco mais cada aspecto disso, a parte nutricional, a parte da sarcopenia, a parte de saúde mental, mas deu para entender um pouquinho como é que funciona essa avaliação e essa abordagem no paciente mais frágil e que tem saída aí para eles, né? Com certeza. Queria te agradecer mais uma vez, espero que tenha sido útil aí para quem chegou até aqui com a gente e contar com você em outras oportunidades aqui. Com certeza, João. Prazer aí esse bate-papo, muito, muito bom. Tomara que, como você disse, né, seja útil para quem nos assiste aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você.